Alcione Giacometti fala em seu texto: nas áreas místicas e esotéricas, se você pesquisa um pouco, descobre que tem muita coisa tida como verdade, que são mesmo mentiras, manipulações e equívocos. Se você se dedica um pouco mais ao longo de alguns anos nestas mesmas pesquisas e estudos, vai concluir que poucas são as verdades, a maioria mesmo é engano e manipulação. Se você dedica sua vida a esses estudos e pesquisas, vai acabar ficando quase sozinho, porque descobrirá que as pessoas que gostam necessitam e precisam viver suas mentiras, fantasias e ilusões. E que tem muita gente ganhando muito dinheiro com cada uma dessas mentiras. Talvez seja por isso que os sábios, quando atingem plena sabedoria, se retiram para o silêncio interior. É o único lugar em que se pode ter certeza de não ter sido corrompido. Bem, nós estamos aqui falando já faz um tempo aí. Todos vocês sabem o tanto que eu combato, né, hoje em dia, essa venda desenfreada de conhecimento. Mas eu não combato os professores e aqueles que vendem o seu saber, né, pois pesquisaram muito, gastaram muito com pesquisas, viagens, seminários, simpósios. Não estou falando dessas pessoas, estou falando de pessoas que vendem enganos, vendem coisas que na verdade são, vamos dizer assim, quando a gente está nesse campo de estudos e terapia, a gente descobre que as pessoas são carentes e que elas precisam de atenção. E devido às suas vidas, seus traumas, e o que essas pessoas vendem na verdade? Vendem aquela atenção. Ainda mais quando a pessoa já tem um nível de fama. Quando você se dispõe a dar um tempo, o seu tempo para essa pessoa, ela, sem dúvida nenhuma, ela já, dentro dela, ela tem um gatilho no seu inconsciente que é assim: alguém importante está dando atenção para mim, então de certa forma eu tenho uma importância, eu tenho uma relevância. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes é muito gostoso receber atenção, é muito bom, mas isso ainda assim não resolve os problemas que a pessoa carrega, os problemas que a pessoa tem que resolver. Hoje no campo esotérico, a proposta é justamente alimentar às vezes um ser que está num campo linear, ou seja, ele não está numa curva ascendente. Ou seja, essa pessoa deveria estar evoluindo dia a dia, coisa que quando você, anos atrás, encontrar, ou até hoje, né, quando você encontra um mestre que é sério, que faz com que você se desenvolva espiritualmente, materialmente, mentalmente, você vai entender que esse mestre, ele quase sempre é pouco procurado. Porque a via de regra, vamos dizer assim, a maioria das escolas esotéricas hoje, nos tempos de hoje, são clubes de encontro. Essas pessoas não dão pequenos passos, lentos, presos a uma sistemática, né, que foi criada por aquela instituição. Né? E olha que eu já fui convidado para várias instituições, tenho amigos de várias instituições, né, desde a maçonaria até a Rosa Cruz, os martinistas, várias ordens já me convidaram para participar. Eu preferi a liberdade. Preferi a liberdade do caminho suave, perene, da magia natural, em que a própria natureza pode me ensinar, em que o próprio Deus pode se manifestar na minha vida naturalmente, dentro das necessidades que eu preciso. Mas uma coisa você tem que entender:
sem pelo menos um direcionamento, um mestre fidedigno, né? Fidedigno, não é um charlatão. Um mestre fidedigno dificilmente vai te pedir alguma coisa. Dificilmente. Porque normalmente um mestre puxa a carga kármica do aluno. Então esse mestre ele sofre quando puxa esse aluno. Porque também qualquer pessoa tem seus obsessores, tem suas auto-obsessões, tem seus confrontos, tem suas sombras. E isso vira uma espécie de energia que até mesmo se plasma no plano deletério. E o mestre, de certa forma, puxa isso. O mestre sabe, às vezes, onde vale a pena e onde não vale. Porque uma coisa é você puxar uma energia de um aluno, e esse aluno fazer por merecer. Outra coisa é puxar uma energia de um aluno, e esse aluno não corresponder ao treinamento. Na história do Star Wars, fala muito sobre isso, quando o Anakin vai ser treinado, né, pela escola de Jedi. E ali, né, o autor colocou muito bem, o Yoda diz, não, ele é muito velho e já existe muito medo nele. Né? Ou seja, ele já tem muita sombra. Então, se nós ensinarmos o que a gente sabe para ele, pode ser que o pior aconteça. E assim é. Muitos atingem um nível de conhecimento. E eu classifico aqueles, hoje, os charlatões, que vendem cursos, que são, na verdade, a venda da sua atenção, né? Porque hoje, se eu mesmo, que não sou essa pessoa tão famosa, se eu me presto a dar atenção a alguém, a pessoa fica contente, acha que está fazendo um bom investimento. Todos os dias eu recebo, através dos comentários, perguntando se eu faço terapia, né? Ou seja, se eu posso dar essa atenção a essa pessoa, ela está disposta a pagar por isso. Mas eu creio que eu posso muito mais. Mas para mim, a pessoa que para mim me serve como, vamos dizer assim, esse aprendiz, essa pessoa que me acompanha na minha jornada, é a pessoa que assiste meus vídeos até o final. E algumas pessoas aqui, eu não gostaria de ser injusto, porque se eu falasse o nome, né, e esquecesse de alguém agora, né, e também se eu fosse falar uma lista aqui, talvez a gente ficaria tedioso. Mas sem dúvida nenhuma, eu tenho hoje algumas pessoas que me acompanham e é por isso que eu continuo esse trabalho. Como eu já falei com a Luciana, até tinha a ideia de encerrar, né, esse capítulo de YouTube na minha vida. Mas devido à importância que as pessoas dão justamente não só a essa atenção, mas ao conhecimento que lhes é transmitido, porque na verdade eu estou repartindo as minhas lições, o meu dia a dia de evolução com vocês, o meu crescimento espiritual com vocês. E isso, vamos dizer assim, talvez seja o motivo de eu hoje estar gravando mais podcasts, justamente para atingir uma faixa vibratória de um campo que cai mais profundo do consciente para o inconsciente. Por isso, justamente esses podcasts são trabalhados para você que me acompanha. Sim, você que está me ouvindo agora, sabe que eu falo diretamente para você. E sabe que eu sei que dói para alguns. Dói muito. E justamente por doer é que eu insisto em continuar. Porque os enganos são muitos. E sabe por que eu sei muito sobre enganos? Porque eu fui um buscador também. Aliás, sou um buscador até hoje. É que a gente pula de nível, né? A gente melhora as nossas ferramentas de busca. Coisa que a gente também tem que trabalhar com vocês aqui no canal. Mas a primeira delas é quando a gente ainda está naquela faixa que qualquer pessoa, devido à nossa vulnerabilidade, à nossa ainda carência, a gente consegue cair, né, em algumas falas e alguns conceitos. A gente consegue ainda, vamos dizer assim, ser surpreendido com alguma coisa. E aí essa pessoa depois fala, olha, vem pra cá e paga isso e fica na nossa escola pagando. E aquela pessoa vai julgar, nossa, agora eu tenho a atenção daquela pessoa, ela vai me ouvir.
né? É importante também essa atenção, ouvir em algumas situações da vida? Sim, claro que é. Isso vai resolver? Não. Existe toda uma técnica que ela é lenta, mas ela é, vamos dizer assim, fulminante. Ela é como um trator que anda devagar, mas carrega toneladas de terra, de pedra, né? Pode não ser rápido, mas está carregando, puxando um peso que normalmente você não consegue, né? Remove tudo isso que está dentro de você. É por isso que hoje eu peço para vocês prestarem atenção antes de estar entrando em qualquer sistemática de ensino. Existem coisas boas e sérias? Existe. Existem alguns autores sérios? Existe, né? Já falei para vocês que eu sigo 4 mestres, especificamente, diretamente o trabalho deles. E o trabalho é muito sério e realmente consegue me convencer de que aquilo é real, palpável. E detalhe, são coisas que funcionam. Funcionam. Então, ou seja, não é essas coisas que você paga, dentro do seu inconsciente você vai se frustrando justamente por isso. Porque você paga por essa atenção e no final das contas você se sente, vamos dizer assim, não digo roubado, né? Porque você deu seu dinheiro, né? Mas você se sente enganado, frustrado. E isso é um ponto que, para mim, é horripilante quando essas pessoas que estão adquirindo todo esse karma fazem consigo mesmas. Portanto, se você me acompanha, você sabe da seriedade aqui, dos princípios que eu coloco aqui para nós, que seguimos esse trabalho, é o primeiro, né, de todos. Primeira regra: voltar ao básico, às raízes, às escrituras antigas, aos textos antigos. Segundo, acreditar um pouco mais na sua interpretação dos textos, naquilo que o seu coração ressoa dentro de você quando você lê um texto antigo, ou de algum mestre fidedigno realmente. E aqui a gente, ao longo do tempo, eu vou apresentando eles para vocês. Alguns trabalhos são notáveis. E às vezes tudo que você pega em alguns palestrantes é que eles são bons intérpretes do conhecimento. E às vezes você se identifica com o jeito que aquela pessoa traz, a interpretação dela do conhecimento. Mas alguns vão mais além. Alguns intérpretes são mágicos. Eles conseguem fazer dessa natureza, mostrar para você o caminho. É que é difícil na magia natural a lição do aprender a ler ver as verdades nas entrelinhas, né? Captar as coisas nas entrelinhas. Eu mesmo não posso falar claramente, às vezes, certas coisas. Eu deixo para que você que me acompanha vá captando pouco a pouco, porque o seu inconsciente vai falar mais alto, que é uma das energias mais poderosas que você carrega dentro de você, né? Uma hora a gente tem que entrar nesse porão, e eu quero fazer um exercício, né, do porão, né, que você entra dentro do seu subconsciente, você vai abrindo essas portas, e a gente vai fazer uma meditação guiada, né? E se você realmente quiser, coloca aí, né, asterístico, meditação guiada, né? E aí eu vou saber quantas pessoas querem realmente essa meditação do subconsciente. E para que a gente possa, né, ir trabalhando com essa ferramenta, né, que muitos debruçaram sobre ela, né? Carl Gustav Jung falava muito sobre o inconsciente coletivo, né? E eu sempre falo, né, da terceira classe de homens, né, que é capturado pela rede devido a estar no cardume, né, de andar no cardume, né? E então é necessário ter um crivo de intuição, estar às vezes no meio e saber a hora de não estar no meio dessa muvuca toda, né? Ao mesmo tempo você vem, aprende, você sai, né? Vai para sua casa, para sua família, e ali no seu isolamento familiar é onde você se desenvolve, é onde você consegue refletir a vida externa, né, com a vida interna, e aí você vai achando um ponto de equilíbrio. Pelo menos é o que eu penso. Mas, em primeiro lugar, fica esse alerta,
fica essas fases que eu falei para você, né, de conhecimento, em que, é claro, né, às vezes a gente tem que pegar e não seguir muitas pessoas, porque isso vai, de certa forma, te confundir. Existe uma fase de triagem, claro, só que essa fase não pode permanecer a vida inteira. Se você está todos os dias buscando alguma coisa nova e diferente, saiba que é porque você está vulnerável. Quando você começa a estar seguro de si, seguro do caminho que você está, você se fixa a determinados mestres, a determinados professores, ou a determinados intérpretes que condizem mais com a realidade, não deturpam tanto o assunto e não ficam, vamos dizer assim, a cada 2, 3 palavras pedindo seu dinheiro, pedindo a sua colaboração. E isso eu estendo não só à região da internet, mas aí do lado de fora também, que você reduza e saiba assimilar os convites, né? Porque muita gente vai te convidar, à medida que você vai evoluindo espiritualmente, materialmente, começa a ter os convites, e aí é onde você tem que aprender a dizer não. Porque você tem o seu caminho, você tem sua direção. E ali você tem que ser um pouco firme com você, justamente no sentido de que você sabe o que você está fazendo. Então eu sigo este intérprete por quê? Porque ele é fidedigno à escritura. Pelo menos ele não é ele não tem aquela eloquência, às vezes não é um excelente orador, mas o conhecimento é fidedigno, o conhecimento é bom. O cara é meio chato para falar, mas ele é fidedigno no conhecimento. Agora, fala bonito, né? Põe coisas bonitas e não é fidedigno ao conhecimento, cuidado. Cuidado. Geralmente não dá muita audiência ao caminho correto, né? Os templos preferiam qualidade ao invés de quantidade, né? E alguns mestres também são assim, eles preferem qualidade ao invés de quantidade. Opa, quer quantidade? Tá com a multidão ali, fica com o pé atrás, né? Nem todo mundo é Jesus, né? Que atraía multidões e que estava com a palavra, né, fidedigna, né? Ou seja, a palavra de Deus, a palavra forte, a palavra que modifica, que transforma. Entre nós homens, né, Jesus só foi um. Então tem que tomar cuidado, e eu falo, tomem cuidado mesmo, porque há aqueles que não vão pedir dinheiro no começo, não vão tentar exaurir você, mas vão cooptar sua alma com ideologias que depois, para você tirar isso dentro de você, vai dar um trabalho, mas um trabalho, né, que depois que ele consegue a sua atenção, a sua devoção, aí ele sabe que depois ele pode pedir muito mais. Temos que tomar cuidado com pessoas manipuladoras. E existem muitas na nossa sociedade. E essas pessoas já foram faladas na Bíblia. Que no final, ainda assim, essas pessoas, Jesus, eu curei no teu nome, eu falei pelo teu nome. E o próprio Jesus falou, aparta de mim que eu não te conheço. Isso prova que o mal também é capaz de manipular a matéria, é capaz de fazer milagres, né, fazer coisas acontecer, mas às vezes o caminho não é o caminho correto. É o caminho que você está enredando sua alma ali, perdendo um tempo com aquilo, né, e você não percebe, não consegue saber que você está em engano, o que é pior ainda, né? Então é um vídeo de aprofundamento aqui, para que você que me acompanha, né, sabe da pegada que a gente está, o caminho está, né? Nós estamos numa pegada mais profunda, né, com assuntos mais, vamos dizer assim, né, suculentos, né, mais poderosos, mais substanciosos. E é isso, eu quero que você cresça. Eu quero que você evolua como pessoa. Não é gerar dependência, né, mas nós somos um núcleo de força quando pensamos nessa forma, dessa maneira correta, e vamos criando pontos e pontos de vibração correta. E aí sim a gente começa a fazer alguma relevância, né, entrando juntos nessa corrente. Serenidade em seu coração. Obrigado por você estar até aqui. Sei o quanto você é importante, porque nós estamos juntos até aqui, né? Então
Eu fico muito feliz mesmo, tá? Muito mesmo. Paz profunda em seu coração, serenidade. Eu me torno você.